gente! Hoje vamos dar início ao Raíssa Convida e o primeiro convidado vai ser o Dr. Fábio Minotti. Dá um oi pro pessoal aí. Prazer, gente, é uma alegria. Nossa, imagina ser o primeiro convidado. Prazer, é um privilégio. Fazia tempo que a gente não se via, né? Fazia tempo. O Dr. Fábio, que ajudou a Maria Luísa a vir ao mundo, né? Foi um prazer, nossa, um privilégio. A gente estava lembrando disso agora aqui, né? Sim. Foi muito especial. Parece que foi ontem. É. E o doutor também, que colocou o meu DIU, que é por isso que estamos aqui hoje, para tirar dúvida das minhas seguidoras sobre o DIU Mirena, que eu coloquei, e também para tirar minhas dúvidas, que eu tenho algumas, que começou a me dar alguns efeitos, aí eu fiquei com dúvida e conversei com o Dr. Fábio, para ele poder tirar nossas dúvidas e poder compartilhar com vocês também. Eu separei algumas perguntas que as seguidoras mandaram, o Dr. Fábio vai tirar nossas dúvidas agora. E a primeira é, o que é o DIU? Legal, né? Bom, então, é assim, gente. Eu vou falar rapidamente assim, uma diferença entre o DIU de cobre tradicional e o Mirena, que é o DIU medicado. Que foi o que eu coloquei. Isso. Então, assim, gente, o DIU de cobre, ele é um dispositivo de mais ou menos 4 centímetros que tem cobre, tem um filamento de cobre. E esse filamento de cobre, ele cria uma reação inflamatória dentro do útero. Então, assim, o único mecanismo de ação dele é criar essa reação inflamatória, tornar aquele meio impróprio para uma gestação. Como ele cria esse meio, essa reação inflamatória, é muito comum a mulher ter muito mais cólica e aumentar sangramento. Né? Então, assim, a gente tendo a possibilidade, obviamente ele serve para quem? Para aquelas pessoas que têm contraindicação a qualquer tipo de hormônio, né? Que não pode usar nenhum tipo de hormônio ou que não quer eventualmente utilizar. Tá? O Mirena é que a gente chama de sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é o quê? Que é uma progesterona. Então, ele é um dispositivo de mais ou menos 3,2 centímetros que libera um hormôniozinho, que é a progesterona, dentro do útero. Tá? E, diferente do DIU de cobre, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, o que é o habitual? Que ele diminua as cólicas. Foi por isso que a gente optou, né? Que eu tinha muitas cólicas, muito forte. E assim, tem uma questão também que eu acho que é um diferencial, até é legal falar isso porque recentemente está rolando na internet um videozinho, uma fotinha de um bebê que nasceu com o DIUzinho. Todos os meus seguidores me mandaram essa foto, todo mundo lembrou de mim. Penduradinho no cabelo, assim, né? E aquele lá, primeiro era um DIU de cobre, dá pra olhar, dá pra ver que é um DIU de cobre. E é verdade, isso pode acontecer mesmo. Pode acontecer porque o DIU de cobre tem umas particularidades, ele tem que estar muito coladinho no fundo do útero, né? Diferente do Mirena, que ele só tem que estar dentro da cavidade, né? E se a gente for considerar a segurança do método, o Mirena é mais seguro também do que o DIU de cobre, né? Aquela ocasião, eu imagino, né, assim, pode ter acontecido várias coisas, né? Pode ser que ele tivesse deslocado, pode ser que tenha sido até introduzido com a mulher já grávida. É difícil a gente ter saber exatamente o que aconteceu, mas não é o habitual, nem para o DIU de cobre e muito menos para o Mirena. Mirena é um método extremamente seguro, extremamente. Extremamente significa o quê? É um dos métodos mais seguros que a gente tem para evitar filhos. É um método extremamente seguro. Mesmo para aquelas pacientes que eventualmente estão sangrando, sim, lógico, é desconfortável sangrar, mas isso não atrapalha a eficácia do método. Sim. Entende? Aproveitando já para responder uma pergunta que eu recebi muito como fica a menstruação depois de colocar o DIU? Legal. O que a gente não pode é prometer que você não vai sangrar mais. Né? A gente não pode prometer. Por quê? O que a gente pode falar em relação ao sangramento habitual, assim, com o Mirena? Né? 80% das mulheres que utilizam vão ter um padrão de sangramento favorável. O que significa um padrão favorável? Significa que ou elas não vão menstruar, que é o que todo mundo gostaria, todo mundo quer. Né? E quantas não vão menstruar? Em torno de 50%, não vai menstruar nada. Tá? Dentro dos 80% que tem um padrão favorável, vai estar as que não menstruam nada, as que têm os spottings. Spotting é o quê? É um sangramento em pequena quantidade. Então sangra 1, 2 dias sangra pouquinho. O inconveniente é que você não sabe exatamente quando vai vir o sangramento, mas sangra pouquinho, então é tranquilo. Ou até aquela que vai num sangramento que a gente considera natural, normal, num padrão menstrual, né? Que sangra lá
5 dias, 7 dias, é como se fosse uma menstruação mesmo, tá? A gente fala que até a mulher que tem 5 episódios de sangramento em 3 meses, a gente considera um padrão favorável. E menos de 20% vai ter um padrão desfavorável de sangramento. O que é o padrão desfavorável? Aquela mulher que ela fica sangrando, a gente chama de sangramento persistente ou frequente, aquele sangramento que não para, né? Diminui, aumenta, mas não para, não cessa. Ou aquela que eventualmente tem um sangramento em maior quantidade também. Só dá pra saber depois que colocar, né? Só depois que colocar. Lógico, a gente tem algum parâmetro, assim, né? De repente aquela mulher... Porque assim, o Mirena, ele não é só usado para anticoncepção, né? Ele também é usado para as mulheres que têm dismenorreia, que são cólicas muito intensas, ou até para aquelas que têm um sangramento bagunçado, às vezes na tentativa de melhorar, né? Essas que a gente sabe que tem um padrão de sangramento ou de maior quantidade, assim, ou de maior frequência, a gente imagina que o padrão dela, ela não vai ficar em amenorreia. Aquelas que sangram menos, tal, tem uma chance maior, eventualmente, de estar nesse grupo que não vai sangrar nada, né? Então, o padrão de sangramento com Mirena é mais ou menos isso. E se eu tiver naquele padrão ruim, que fica sangrando direto? A gente tem algumas estratégias, tem medicações que dá para utilizar na tentativa de melhorar esse padrão de sangramento e de continuar utilizando o método, né? E uma outra situação também, que às vezes você vinha num padrão de sangramento, mudou o seu padrão de sangramento, que é o meu né? caso. Começou a sangrar, não sangrava nada, de repente comecei a sangrar muito, aí a gente tem que investigar. Tem que ver o que está acontecendo, eventualmente ver se tem fazer ultrassom, ver se tem alguma alteração que a gente consiga tratar especificamente. Outra pergunta também que eu recebi bastante, qual é o procedimento para colocar o DIU? Então, o Mirena é bem tranquilo para colocar, né? Lógico, tem paciente que fica muito, assim, tem um limiar de dor muito baixo e tal, e quer fazer no centro cirúrgico com sedação. Né? Sedação é que nem se fosse fazer endoscopia. Você dorme, coloca, acorda e acabou. Sim. Mas assim, é desnecessário a sedação. É um procedimento muito tranquilo de colocar. Bem rápido, né? Bem rapidinho. Você vai no consultório como se fosse escolher um preventivo, passa o espéculo como se fosse escolher o preventivo. Habitualmente eu tenho por hábito fazer um bloqueiozinho anestésico no orifício interno do colo, que dá uma analgesia para diminuir o desconforto. Mas ainda que não fizesse, não é uma dor tão importante. A gente insere o dispositivo, ele tem um insertor, né? Ele vem dentro de um insertor, a gente insere dentro do colo do útero, tira o insertor e ele fica lá dentro. Uma cólicazinha discreta, corta o fiozinho e acabou. Tem gente que acha que vai sentir muita dor, não coloca porque tem medo, né? No caso, eu tô rindo, gente, porque foi engraçado o dia que eu coloquei, né? Foi, a gente tava lembrando também agora há pouco. Né? A Raíssa passou mal. Mas não foi por causa do Mirena. É que assim, você estava amamentando na época. Eu estava bem assim no começo, nos primeiros meses, no pós-parto é bem difícil. E estava em jejum, a gente colocou o Mirena, era quase 11 horas da manhã. E aí você passou mal e tal, mas não foi nem por dor, você nem lembra do Mirena. Gente, eu não senti nada colocando, nada tranquilo. mesmo. Na hora que eu vi, já estava em mim já. É muito tranquilo. Tem paciente que fala, nossa, mas já colocou? É bem rápido, é bem tranquilo. Gente, agora vamos falar sobre os efeitos colaterais, que foi aí que deu início nessa discussão nos meus stories, que eu falei que eu estava com alguns efeitos colaterais, e agora o doutor vai tirar as dúvidas. Qual efeito é normal, qual não é? Então, eu lembro até que quando a gente estava meio que conversando, você me convidou para a gente bater um papo sobre isso, você estava falando da pele, da questão da pele, tem muita paciente que fala isso mesmo, acne, oleosidade na pele, no né? Cabelo. O que acontece muitas vezes? Não é que o Mirena necessariamente cause esse aumento de oleosidade, né? É que muitas vezes a mulher usava algum outro método antes, usava, por exemplo, uma pílula anticoncepcional. A pílula tem uma ação que a gente chama de antiandrogênica, que é o quê? Melhora a pele. A pílula melhora. Tem paciente que usa a pílula só para melhorar a pele. Então a pílula melhora muito a pele, melhora o cabelo e tal. E quando eventualmente ela para de usar a pílula, aí ou substitui pelo Mirena, ou eventualmente engravida e depois vai para o Mirena, ela perde essa proteção da pele, que a pílula proporcionava. Então a pele tende a piorar, né? E o Mirena, o que é interessante? Ele libera uma progesterona que é o levonorgestrel dentro do útero. Ele tem uma ação muito mais local do que sistêmica, o que é bom, né? Porque diminui os efeitos colaterais.
né? Seja dor de cabeça, náusea, né? Sim. Além de não ter o estrogênio, que já tira também aqueles efeitos de que a gente, recentemente, o pessoal estava muito preocupado com trombose, essas coisas, né? Não tem o estrogênio, já tira esse vilão, diríamos assim, Que bom. né? Fica só com a progesterona com uma ação local, com menos ação sistêmica, né? Justamente para ter pouco efeito colateral. Só que ele libera uma progesterona que não tem, como não tem uma ação sistêmica, também não tem esse efeito antiandrogênico, esse efeito de melhorar a pele, de melhorar o cabelo, entende? E aí naturalmente acaba eventualmente piorando. Um outro detalhe ainda, né? Então a pele e o cabelo pode acontecer de piorar. É normal. Que é normal, não é exatamente por conta do Mirena, mas pode piorar. Ah, mas e aí, doutor, o que eu faço? Tem medicamentos que você vai tomar que vai melhorar a pele, vai melhorar o cabelo também, sem grandes dificuldades. Você acha que com o tempo pode melhorar também? Pode, pode. Às vezes os primeiros meses que você acaba de colocar o dispositivo e ele alcança uma concentração no seu organismo um pouco maior, pode ficar um pouco pior e depois tende a melhorar, né? E nessa fase que está mais crítica e também nas outras, você pode usar um remedinho que tem essa ação antiandrogênica para melhorar a pele e cabelo, né? Um outro detalhe, né? Como ele não tem uma ação sistêmica, né? Ele não inibe as suas ovulações. Então assim, Continua a TPM. exato. Você Que é o continua meu caso, gente, mais... é um dos meus sintomas. Eu estou muito estressada, assim, fora do normal. Em mais da metade dos ciclos você ovula. Você não engravida por quê? Porque tem vários mecanismos de ação, né? Que tornam inclusive um dos métodos mais seguros, mas em mais da metade dos seus ciclos você ovula. Se você ovula, tem uma flutuação hormonal e você tende a ter TPM, irritabilidade, nervosismo, essas coisas podem acontecer. Então você fala assim, olha, eu quero usar um anticoncepcional porque eu não aguento minha TPM. De repente não é o melhor método para você. Entendi. Entende? Acho que é isso. Mas assim, tem os outros benefícios do método, né? Que às vezes, né, o fato de diminuir cólica, de ser extremamente seguro e principalmente... É porque a cólica eu não tenho. Eu tinha muita cólica. E principalmente o fato de ser um método que a gente chama de método contraceptivo de longa duração reversível. Exato. É interessante que você não precisa ficar lembrando todo dia de ficar tomando medicamento. Por isso também é um dos motivos que eu coloquei, porque eu sempre esqueço de tomar as pílulas todo dia. Exato. E não é só você. Um monte de gente esquece e engravida. Porque é um método, é legal lembrar disso. Tem alguns métodos que dependem muito da forma como você usa. Sim. Então, pílula, por exemplo, é um método extremamente seguro, desde que você tome direitinho. Certinho, né? Preservativo é extremamente seguro, desde que você use direitinho. Então, tem uma diferença. Alguns métodos, a diferença entre o uso ideal e o uso real é muito grande. É mesmo. O Mirena não tem isso. Sim. Né? Você colocou, ele vai tá estar ali dentro, quietinho. acabou. Você não tem que fazer nada. Quando né? der o prazo, né, de trocar... Você troca. O prazo é 5 anos, tá, gente? A Então, princípio, 5 anos. Então, como ele tem pouca ação sistêmica, não é um hormônio de depósito, né? Então ele não engorda, né? Todo mundo quer saber isso. Tenho medo de colocar o DIU e engordar. Retém muito líquido. Não tem isso. Na verdade, assim, tem poucos métodos contraceptivos que engordam. Na verdade, talvez para as mulheres que têm alguma tendência a engordar, né? Sim. Que não é seu caso, inclusive, mas quem tem tendência a engordar, o que acontece? Alguns métodos, tipo aqueles injetáveis trimestrais. Por quê? Porque são hormônios de depósito, eles se depositam no seu tecido gorduroso, você não controla a liberação, né? E ele retém líquido, pode ganhar peso. Ganhar quanto, gente? Ganhei 15 quilos, não é o anticoncepcional. Às vezes é só 2 quilinhos ali, tudo bem. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Quando é indicado retirar o DIU? Legal. Então, assim, quando que tem que tirar? Tem uma discussão a respeito de infecção. Tipo, o paciente tem uma doença inflamatória pélvica, que é quando as infecções da vagina ascendem para dentro do útero. Tem que tirar o DIU, o Mirena? Isso é uma discussão. A princípio não teria. Quando você vai inserir o dispositivo, o cuidado que a gente tem que ter é esse, de não inserir na vigência de uma infecção. Tô com um corrimento. Não dá para colocar o Mirena com corrimento. É importante fazer os exames certinho. Exato, né? Antes de inserir, né? Então, assim, em algum momento, se tiver, por exemplo, um processo infeccioso,
é questionável, tá? Mas é interessante o quê? Depois que você colocou o Mirena, ele serve como um fator protetor para a infecção. Depois que você coloca ele, o mecanismo de ação dele inibe a ascensão de bactéria. Tem menos pacientes com doença inflamatória pélvica usando ele, né? Diminui a chance da paciente ter uma doença inflamatória pélvica, né? Quando que eu tenho que tirar? Então tem que tirar quando? De repente, quando você está naquele grupo que não se adaptou, sangrou, aí a gente usou todas as estratégias possíveis para diminuir o sangramento e ainda assim você fica sangrando diariamente, até que chega um momento que você fala assim, olha, o tanto que isso está me incomodando é maior do que o benefício do método eventual, então daí eu vou tirar. Né? Então assim, essa é a situação basicamente. Qual que é a chance de eliminar espontaneamente? Em torno de 1 a 2%. Muito né? pouco. Muito pouco. Se você colocar o Mirena, a chance do seu organismo rejeitar, digamos assim, é entre 1 e 2%. É bem baixo, é bem baixo. Um outro aspecto que a gente percebe no consultório, que eventualmente é dúvida, assim, quando a gente vai colocar, às vezes até o marido vem junto e fica meio preocupado, mas e aí, esse fiozinho vai ficar onde e tal ali, né? Quando a gente insere o dispositivo dentro do útero, gente, presta atenção nisso, o dispositivo tem lá 3,2 centímetros, mais ou menos, ele fica dentro do útero, né? O fiozinho, que é um fiozinho molinho, né? Ele fica jogado dentro da vagina, né? Então, nem a mulher vai sentir, eu tô sentindo meu fio, se sentiu porque eventualmente ficou mais compridinho, dá para cortar, e nem o homem na relação sexual vai ficar sentindo, ele fica preocupado, vai machucar, não vai machucar. Tem essa preocupação. E assim, se por acaso, tá me incomodando, aí a gente corta um pedacinho do fio e não tem problema nenhum. Mas habitualmente, é muito raro porque é um fio fininho, ele não incomoda na hora de ter relação sexual. Quantos dias depois pode ter relação depois? No outro de dia. Colocar? No dia seguinte. Colocou, no dia seguinte você já está segura, tá? Com relação à questão de anticoncepção, né? Pode eventualmente sangrar um pouquinho, ainda está sangrando, mas está seguro, no outro dia está seguro, tá? Uma outra coisa legal, na hora que você tira, tem gente que fica preocupada, eu vou tirar, e aí eu vou demorar para voltar a ter chance de engravidar, vai dificultar a minha próxima gestação? Não vai, é um método que não tem nenhum efeito residual, ele está lá dentro do útero, para tirar, tirou, bem tranquilo, passou o espéculo como se fosse escolher o preventivo, o fiozinho está lá, puxou, não sente nada para tirar, muito tranquilo, mais tranquilo para colocar, né? E não tem efeito residual, significa o quê? A sua capacidade de engravidar no próximo mês é a mesma de uma mulher que nunca usou nenhum outro método. Acabou. Isso. Tem uma questão que quem usa o DIU de cobre fica mais preocupado, mas que quem usa o Mirena não tem que se preocupar, que é a questão dele sair do lugar. Né? O DIU de cobre ele tem que estar coladinho lá no fundo do útero. Né? O Mirena não, ele só tem que estar dentro da cavidade uterina. Então se ele está lá dentro, não precisa se preocupar se ele sair. Se ele sair, você vai ver, né? Porque é um dispositivo. Mas ele estando dentro do útero, não precisa se preocupar com isso. Controle, tem que ter algum controle? Não. Uma vez por ano, né? Que você vai no ginecologista todo ano, colher preventivo, tudo bonitinho, você já faz ultrassom e vê ele lá dentro. Mas assim, não tem que fazer nenhum controle a mais por conta de ter o Mirena. Bom, gente, agora vamos finalizar o vídeo. Eu quero pedir para vocês deixar nos comentários sugestão de outros vídeos pra gente poder gravar, né? Outros temas, outras dúvidas. E eu queria agradecer ao Dr. Fábio por disponibilizar um pouco do tempinho dele, que é bem corrido, para vir aqui tirar as dúvidas. Obrigada, viu, doutor? Imagina, é um prazer te receber, pra gente bater papo aqui. E sem dúvida nenhuma a gente tem uma função social também. Sim, né? claro. De elucidar, de tirar a dúvida de um monte de gente, de Mirena, e se tiver a oportunidade de a gente conversar sobre outras coisas, vai ser um privilégio a gente bater Deixem papo. nos comentários, gente. Vou deixar aqui o Instagram também do Dr. Fábio, para vocês seguirem ele, acompanhar o trabalho dele, que eu admiro muito. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo pro Raíssa Convida. Tchau, tchau.